Vou começar por ti, Miguel. Vou-te pedir que opinião tens e que informações tens sobre este caso de Jeffrey Epstein e sobre o facto de parece que se está a abafar algo tão grave e que compromete tanta gente poderosa, nomeadamente nesta lista que foi divulgada. Sim, Sérgio, eu acho que de facto o caso em si, ele ainda é muito mais profundo e talvez nunca vamos conseguir descobrir tudo que aconteceu com os esquemas desse fulano. E mesmo a questão da sua morte vai estar sempre muito mal explicada, porque não era só a questão dos guardas, as filmagens também, ele tinha câmaras na própria cela e as imagens nesse momento desapareceram misteriosamente, um problema qualquer. Então, ou ele tirou a própria vida, ou mesmo sendo alguém que mandou fazer isso, o que é certo é que havia sempre um medo, penso eu, da parte dele ou das pessoas que o envolviam, de isto vir tudo a público. Ele provavelmente tinha muita gente na mão e ou para silenciá-lo, ou ele mesmo numa fase já final, com medo, talvez pudesse chegar a esse ponto. Até porque eu acho que uns dias antes ele já tinha tentado fazer isso, pelo menos é as informações que depois saíram. Sim, A lista que saiu é muito interessante porque, de facto, eu ouvi que seria uma vitória da parte das vítimas, porque, no fundo, isto estava a ser abafado, não é? Dentro até dos próprios tribunais, isto estava em segredo, e depois que ele se matou, ou alegadamente se matou, o caso ficou assim um bocadinho para o esquecido, e as vítimas, que no meio disto tudo tentaram sempre trazer o caso, nunca conseguiram nada. Talvez o vazamento desta lista tenha servido para alguma coisa, pelo menos para ter noção de quem é que estava metido nisso. Tem lá nomes muito, muito importantes do planeta, concretamente mesmo da política, principalmente da política, e no caso dos esquemas que eles faziam na ilha, ou o caso que estou a tentar falar sem usar palavras que o YouTube não gosta muito, mas nos esquemas que ele tinha com as crianças, ou da maneira como ele fazia o recrutamento, ou a namorada, ou até mesmo o esquema em pirâmide que conseguiram montar com esse recrutamento, houve uma dessas crianças, que na altura era menor, agora já é uma mulher adulta, acho que o nome dela era Virgínia, penso que era Virgínia. Ela foi uma das que mais denunciou, e foi ela até que falou dos grandes nomes que nós hoje conhecemos, como Bill Clinton e essas pessoas. Ela acabou por fugir para, não sei se foi para a Finlândia, ou não foi Finlândia, foi para o Oriente ou assim qualquer coisa, e lá é que conseguiu desprender-se disto, porque elas próprias, as vítimas, faziam recrutamento. Então isto é um esquema muito bem montado. Eu acho, sinceramente, aqui o meu achismo vale o que vale, mas a forma como ele enriqueceu também é muito mal explicada. sim. Ninguém sabe de onde é que... Porque ele não vem de famílias propriamente ricas. Eram famílias humildes e ele veio desse meio. Era um crânio em números e, portanto, podemos entender que, ao ser um crânio, tem facilidade em ser um bom, talvez, parte de psicopata até, para montar um belo esquema, não é? Ele era bom em números e de um momento para o outro enriqueceu. Eu acredito nessa probabilidade de ter chantagens muito grandes contra poderosos, nomeadamente o dos primeiros que surgiu foi Bill Gates. Talvez a primeira vítima, entre aspas, que ele teve na mão para começar a sua fortuna foi Bill Gates. E nós sabemos que Bill Gates está metido em todas, praticamente. Então, por que não nessa? Não há muito mais a dizer. Eu acredito que este caso vai continuar a ser abafado. Como tu disseste, há muitos interesses que isto não seja falado. Muita gente em jogo, muita gente em jogo. Muita gente, nomeadamente, se calhar até alguns grandes empresários do nosso país. E acredito que nós nunca vamos descobrir o que aconteceu no fundo. Acho que nunca vamos ter a verdade absoluta deste caso. Sim, o que é certo é que há muitas mentiras, e falaste no Bill Gates, que negou que conhecesse sequer Jeffrey Epstein, e depois apareceram vídeos onde ele estava em festas, em convívio, a rir ao lado dele. Portanto, há muita mentira. Sim. Passo para a Joana. Joana, que explicação é que encontras para não estar, por exemplo, a decorrer uma investigação sobre os nomes que constam dessa lista, e a tua opinião sobre todo este caso, incluindo essa suposta morte por suicídio, que foi muito conveniente
para muitos dos implicados. Bom, boa noite uma vez mais obrigada, Sérgio, pelo convite e pelas palavras tão generosas do Gustavo e do Miguel. Agora, em relação a esta questão da lista, nós cá em Portugal, também à nossa escala, também tivemos uma situação semelhante. Nós tivemos um processo, que é o processo Casa Pia, já fez 20 anos, penso eu, se estou a fazer bem as contas, onde, de facto, uma série de crianças que tinham sido confiadas ao Estado, portanto, aqui em Portugal tem essa vírgula ainda mais perversa, crianças desfavorecidas que tinham sido confiadas ao Estado, foram abusadas, sodomizadas, sexualmente escravizadas, e só não foram traficadas porque, de facto, estavam ali já na Casa Pia e, portanto, não havia essa necessidade. Mas, na verdade, estavam ali, de alguma forma, cativas, reféns, e à mercê, justamente, uma série de poderosos. Todos nós recordamos, com certeza, o que é que aconteceu a esse processo. No final, eram as vítimas que foram culpadas, praticamente. Uma série desses miúdos acabaram por ser eles. Agora o Miguel estava a falar do caso da Virgínia, relativamente ao Jeffrey Epstein. Mas a verdade cá em Portugal, estes miúdos, o processo de julgamento levou 6 anos, não sei se vocês se recordam, mas foi muito Sim. longo, foi meia dúzia de anos, e no final existiram algumas condenações, mas obviamente houve muito peixe graúdo que escapou na malha, não é? Na rede, isso é evidente. Existiram algumas condenações, talvez também para serenar o ânimo popular, porque isto de facto levantou um alarme social muito grande. Mas aquilo que de facto foi mais impressionante foi essa coisa extraordinária de se culpar a vítima e de responsabilizar praticamente os miúdos, que muitos deles eram de facto crianças muito pequeninas, nem sequer adolescentes eram miúdos de 5, 6 anos, etc., por tudo aquilo que lhes sucedeu. E houve muitas coisas, muitas zonas cinzentas que ficaram sempre por clarificar e por explicar nesta história da Casa Pia. E obviamente houve muitas coisas que foram abafadas só pode ter sido, não é? Por grandes interesses. Eu lembro-me das entrevistas da Catalina Pestana e outras pessoas ligadas ao processo que garantiam, pessoas que conheciam estas crianças, que estavam envolvidas nestas histórias e que garantiam que havia uma série de pessoas que eram de facto culpadas. Portanto, não me espanta que num outro registro maior, isto para Pois, dizer, numa para escala maior, recordar né? exatamente numa outra escala, tudo isto também seja abafado e também seja tudo de alguma forma manipulado, ou seja, até inclusivamente a morte do Jeffrey Epstein, sobre o qual de facto recaem imensas suspeitas, até desde logo a tal o momento em que as câmaras, o momento exato, não é? Em que as câmaras de videovigilância falham, não é? Uma Sim, e todos a dormir, coincidência. né? E os Sim, guardas todos a dormir numa prisão de alta segurança. é uma coincidência absolutamente extraordinária. Agora, eu gostava de dizer, e dando aqui uma nota como psicóloga clínica, para além do enquadramento político, que é, na verdade, aquilo que se percebe em muitas elites e muitas castas, é que há uma espécie de um levantar de barreiras em termos das práticas sexuais, vão-se tirando limites. Há uma frase Sim, de uma poeta brasileira que eu acho muito interessante, em que ela diz a propósito desta corja sociopática que nos governa, que ela diz que eles fazem estas coisas todas não é porque querem, não é porque gostam, é porque podem. Isto é de facto uma questão de poder e de exercício de poder sobre o outro, mais do que uma necessidade de uma satisfação sexual, mais do que um impulso e muito menos uma parafilia, uma doença, uma perversão sexual, uma patologia sexual. É de facto o sucessivo levantar de barreiras, não é? Porque hoje é uma pequena burla, amanhã é um fundo que desaparece não sei quê, depois é um offshore, depois é e a mesma coisa se passa na vida sexual. E hoje tira-se uma barreira, amanhã outra, hoje é
um threesome, amanhã é um não sei quê, depois é não sei quê, quando se dá por ela, está-se a fazer um tal esquema piramidal pedófilo. Portanto, não é porque Pois. gostem ou porque querem, é porque podem. E é este exercício do poder pelo poder, de um poder maligno e absoluto, que eu acho que é de facto que nós temos que encarar que provavelmente estamos a defrontar. Isso, obviamente, depois só pode ter redes tentaculares, seja para a comunicação social, seja para as cúpulas políticas, empresariais, financeiras, etc. Pois, brilhante, brilhante. Foi de facto brilhante teres trazido esse comparativo com o caso aqui Casa Pia em Portugal, que Pois, muitos já esqueceram, e foi um pois, brilhante paralelo. yeah. Gustavo, as elites parecem ter, de facto, como a Joana falou, um gosto especial por menores. É um ponto comum que nós vemos, até em vários outros temas que abordámos, até na primeira temporada, quando falámos do Uhum. adrenocromo. Qual é que é a tua opinião sobre mais este caso, que deveria ser esmiuçado até ao último nome, até à última consequência, mas lá está, parece não ser o caso. Sim, isto é mais um caso absolutamente explícito de que a justiça humana tarda e falha. E, de facto, esta elite vive, como a Joana disse muito bem, numa impunidade absoluta que ou o povo continua adormecido e como o que eles fazem está muito longe do espectro normal da pessoa comum e então não se faz nada, ou então levantam-se vozes e fazem-se buscas e investiga-se à séria e trazem-se, de facto, essas pessoas a uma justiça que tem que renascer, porque, de facto, ela está muito atordoada pelo dinheiro. E eu acho que era muito por aqui que eu queria ir, que este Jeffrey Frankenstein, porque é mais ou menos isto, é um claro exemplo, como a Joana disse muito bem também, de abuso de poder através do dinheiro. Ou seja, como têm muito dinheiro, eles podem de facto, tudo. Podem ter as pessoas que quiserem, podem fazer o que bem lhes apetecer. O que é muito engraçado aqui é que eles podem tudo, mas depois, quando são apanhados, invocam a quinta emenda para ficarem em silêncio. E depois, quando são presos, e para arcar com as consequências, enforcam-se, alegadamente enforcam-se. Ou seja, parece que o dinheiro tem de facto muito poder, mas na verdade não tem poder nenhum porque eles são os fraquinhos, não é? Porque na altura de se responsabilizarem, invocam a quinta emenda ou então põem fim à vida deles. E é claro que isto é tentacular, ou seja, isto tem tentáculos por todo o lado. E eu acredito que ele possa ir mesmo ter posto fim à sua vida, porque se não fosse dessa maneira rápida, correu o risco de ser torturado de uma forma brutal, caso de facto se viesse a saber tudo o que aconteceu naquela ilha e noutros locais, porque ele tinha casas em vários sítios. É uma rede, esta rede que de facto que implica a violação, o abuso de menores, é algo que a Joana falou muito bem no caso da Casa Pia. Aconteceu também com aquele senhor Schmelz, numa escala muito mais pequena. Ele não foi apanhado ainda também, portanto está no estrangeiro e não foi apanhado ainda. Isto já aconteceu há bastante tempo, a justiça também está a tardar aí, e lá está, quem tem dinheiro vive de facto num tapete voador qualquer de uma absoluta impunidade que não pode ser. É muito mais fácil incriminar um pobre que rouba para comer do que um rico que mata para calar. Isto é inacreditável e não pode ser. Sem dúvida, sem dúvida. E de facto, podes ter razão, porque embora haja muitas dúvidas sobre a sua morte, o Miguel disse bem que ele já tinha tentado supostamente matar-se uma primeira vez uns dias antes, portanto, até aí há muita coisa que não sabemos.